Lição número 5. Tribunal de Cristo e os galardões. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, assim nos fala: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, o bem ou mal. Esta é a lição número 5, um pouco atrasada. E a introdução da lição nos fala: na lição de hoje, estudaremos acerca do tribunal de Cristo e dos galardões. Todos os cristãos terão que comparecer a este tribunal. Porém, não se trata do juízo final, que será instaurado para o julgamento das pessoas que não aceitaram o Evangelho, como está registrado em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Mas será um tribunal para julgar as obras e os atos dos cristãos, recompensando-os ou não pelo que fizeram em sua vida. Neste tribunal, todos os fiéis em Cristo serão galardoados com justiça. O tópico 1 nos fala: o tribunal de Cristo e os cristãos. O julgamento. Todos os cristãos, já transformados e com um corpo incorruptível por conta do arrebatamento da igreja, vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Não se trata de julgamento de pecados, pois os que serão julgados já são salvos ou já estão salvos. Os injustos é que passarão pelo julgamento de suas obras e pecado no juízo do trono branco, lá depois do milênio. Os salvos em Cristo Jesus, desde que permaneçam fiéis em santidade, não mais passarão por qualquer tipo de condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo, como está registrado em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Estar em Cristo Jesus é a condição indispensável para ter sido salvo e permanecer salvo. Neste tribunal serão julgadas as obras dos salvos que foram praticados na terra, a fim de que recebam ou não o seu galardão, como está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Quando se dará? Segundo Eurico Bergstein, acontecerá no dia em que Cristo voltar. O Salvador voltará e trará o seu galardão consigo. Naquele grande dia, todos os cristãos que permanecem fiéis ao Senhor, servindo a Ele com integridade, receberão a sua recompensa. Paulo foi um servo que sofreu muitas tribulações, naufrágio, cadeias, fome e nudez, em favor do reino de Deus. Porém, ele esperava o dia em que receberia a sua coroa, recompensa. Ele afirmou que, naquele dia, receberia a coroa da justiça que lhe havia sido reservada. Não desanime diante das dificuldades enfrentadas neste mundo, pois em breve Jesus virá e recompensará a todos o seu trabalho. Esta é a melhor recompensa que um servo ou serva de Deus pode receber. Quem será o juiz? Ora, quem será o juiz? Não temos dúvida e podemos afirmar, segundo a palavra do Senhor, que o juiz será nosso Senhor Jesus Cristo, como está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O Pai entregou a Jesus todo o juízo, e somente o Senhor e seu Filho no universo têm o direito legítimo de julgar os homens. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. As obras dos cristãos e o julgamento de Cristo. Segundo tópico. Primeiro ponto. A precisão do julgamento.
O julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Muitos fazem a obra do Senhor e a praticam com boas ações, apenas para serem vistos pelos homens. Estes buscam satisfazer os seus interesses pessoais, buscam seus próprios galardões, mas a palavra de Deus diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do nosso coração. Ponto 2. Ouro, prata e pedras preciosas. Na palavra de Deus, o ouro simboliza aquilo que procede do Senhor, as coisas divinas. Podemos comparar o ouro às obras que os cristãos fizeram para a glória do Senhor. Amém. Obras praticadas por cristãos que têm um espírito quebrantado e contrito. Estas foram feitas em Deus, ou seja, em parceria, comunhão com o Senhor. Quando usamos bem os talentos dados pelo Senhor, realizamos obras de ouro. São obras que glorificam não o nosso nome ou ministério, mas ao Senhor. Na tipologia bíblica, a prata é símbolo da redenção. No Antigo Testamento, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata, como está registrado em Êxodo capítulo 30, do versículo 11 ao 16, e em Levítico capítulo 5, versículo 15. No Novo Testamento, simboliza a redenção feita por Cristo Jesus. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. Os cristãos que possuem os dons espirituais têm o adorno do Espírito Santo e são obras feitas pelo poder do Espírito Santo, como está em Filipenses capítulo 3, versículo 3 e Tito 3, versículo 5. As obras que perecerão, se a obra de alguém, esse é o terceiro ponto, se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. Esse texto mostra que haverá cristãos cujas as obras não subsistirão quando passarem pelo crivo do fogo divino. Observe. A madeira. Na Bíblia, a madeira é símbolo das coisas humanas. É uma figura da árvore que cresce por si mesma. Há cristãos que fazem muitas coisas, mas buscando a glória humana. No fogo do julgamento, essas obras irão desaparecer. Há quem trabalhe muito na igreja, mas não o faz para a glória do Senhor. Madeira não resiste ao fogo. B. Feno. O feno é capim, erva seca. São obras aparentes, mas sem consistência, sem vida, tais como a erva seca, como está em Isaías, capítulo 15, versículo 6. O capim é perecível e representa as obras dos cristãos que trabalham somente buscando a glória e fama para si. Infelizmente, nos dias atuais, há muitos pregadores e cantores que só realizam a obra do Senhor pelo dinheiro ou se o evento tiver destaque na mídia. Estes já receberam o seu galardão aqui na terra. C. Palha. A madeira tem certa consistência, mas a palha é muito fraca. Não resiste à força do fogo. O vento o leva com facilidade. É instável, não pode ser misturada com o trigo. Palha representa obras sem firmeza, ou seja, feito por cristãos que são inconstantes. Muitos vivem mudando de igreja, de costume, de crenças, etc. E são levados como a palha por todo o vento
e doutrina. Agora, meus amados irmãos, vamos entrar na reta final da lição. Esta lição maravilhosa que fala sobre o tribunal de Cristo. A prestação de contas dos cristãos e os galardões. Tópico 3. Galardões são prêmios, lauréis, a que o crente fez jus porque desempenhou bem a função para a qual foi vocacionado no reino do Senhor. Os pastores darão conta dos seus rebanhos. Ser pastor é um grande privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande. Sabemos que a salvação é individual, mas aqueles que servem ao Senhor como os pastores, um dia terão que prestar conta ao Supremo Pastor. O profeta Ezequiel criticou os líderes pastores de Israel por cuidarem de si mesmo, ao invés de cuidarem das ovelhas do Senhor. Leia Ezequiel capítulo 34. O profeta não se calou diante dos erros dos líderes do seu povo, mas com coragem e ousadia apontou o pecado e pronunciou o julgamento divino. O Senhor dará a justa recompensa a cada pastor pelo seu trabalho. Muitos têm se desgastado física e emocionalmente em favor das ovelhas do Senhor. São incansáveis na pregação, no ensino da palavra, visitando e cuidando de cada ovelha com muito carinho e zelo, segundo o exemplo do bom pastor que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Estes receberão o justo galardão pelo trabalho realizado. Por isso, se você recebeu do Senhor o ministério pastoral, cuide com zelo de suas ovelhas. Exerça o seu ministério com dedicação, pois em breve Jesus voltará e lhe dará os lauréis pelo seu trabalho. Os cristãos darão conta dos seus talentos. É a nossa vez. Todo crente recebeu algum tipo de talento. Ou seja, o que é o talento? É uma habilidade, são dons para serem usados na obra do Senhor. Uns recebem mais e outros recebem menos, pois estes são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. Mas todos recebem, como está em Mateus 5, versículo 14 ao 30. O Senhor espera que venhamos desenvolver nossos talentos com dedicação e zelo, utilizando-os para a glória do Pai. Você é responsável perante o Senhor, meu amado, por usar bem aquilo que Ele lhe concedeu. Cristo Jesus está voltando. Por isso é tão urgente que venhamos empregar o nosso tempo e nossos talentos diligentemente em sua obra. Não haja jamais como servo negligente, que com medo de seu senhor enterra os seus talentos. Utilize suas habilidades em favor do reino de Deus, pois o Pai vai lhe cobrar com certeza, meu amado irmão. E para concluir esta lição, a palavra é a seguinte: no tribunal de Cristo, os cristãos fiéis verão que valeu a pena suportar as aflições do tempo presente, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, como está em Romanos capítulo 8, versículo 18. Eles receberão os seus galardões. Jesus é que fará o critério de avaliação das obras dos salvos para dar a cada um conforme o seu trabalho. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Meu amado, como você está? Como está o seu trabalho no reino de Deus? Como você tem usado os talentos que o Senhor deu? O talento para evangelizar, o talento para visitar hospitais,
o talento para o louvor, o talento para cooperar na obra do Senhor. Vários talentos nós recebemos diariamente do Senhor de acordo com a nossa procura. Procure então, meu amado irmão e minha amada irmã, saber qual é o seu talento, em que posição você está, para que naquele dia, como está registrado em 1 João 2,28, você não venha a chorar. Que a paz seja convosco, um ótimo domingo e um excelente final de semana, na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.